Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias nesta segunda-feira, dia 4 de novembro. E a gente mostra para você a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é na área econômica. Em meio à disparada do dólar, o ministro Fernando Haddad cancela a ida à Europa a pedido de Lula. Economistas consideram que a permanência do ministro no Brasil traz sinal positivo sobre ajuste, mas não basta para tranquilizar o mercado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou viagem que faria hoje à Europa para se dedicar à definição das medidas do pacote de corte de gastos. A decisão ocorre após estresse do mercado financeiro com a demora do anúncio das medidas de ajuste e disparidade do dólar. A assessoria do Ministério da Fazenda informou que o presidente Lula pediu a Haddad que ficasse em Brasília, dedicado a temas domésticos, internos do governo. Economistas consideram que a permanência do ministro traz sinal positivo, mas cenário depende do anúncio de equilíbrio dos gastos. Ontem, o presidente Lula se recusou a falar sobre a definição das medidas de ajuste. Nos últimos dias, o ministro Fernando Haddad aproveitou para reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores para buscar apoio à PEC, proposta de emenda constitucional, com medidas de corte de gastos. É também chamada de capa do jornal Folha de São Paulo, o Enem, que foi realizado ontem, o primeiro dia, o segundo vai ser no próximo domingo. Em primeiro dia, sem sustos, Enem se volta a questões raciais. A prova do primeiro dia do Enem 2024 foi permeada pela temática racial e étnica, com questão sobre os Racionais. Os Racionais é um grupo musical aqui do Brasil. Na edição deste ano, 73% dos inscritos compareceram, percentual superior ao de 2023. Na área de ciência, a chamada de capa da Folha de São Paulo fala sobre a origem do colorido de araras e papagaios. Pesquisadores fazem estudo de DNA de penas de aves para análises químicas de tinturas naturais. Meio ambiente. Estudo aponta contaminação de rios no Amazonas. E na Folha Invest, a matéria chamada de capa é sobre criptomoedas, que dão salto, mas trazem riscos. No caderno cotidiano, o destaque é para a matéria sobre o trauma com as enchentes do Rio Grande do Sul, impulsiona busca por ajuda psicológica. Na área do judiciário, inquéritos sobre venda de decisão ligam figuras do agronegócio da Bahia e do Mato Grosso. O advogado Vanderlei Chilante, que fez delação sobre um suposto esquema de venda de decisões no Tribunal de Justiça da Bahia, atua em caso que motivou o assassinato de outro defensor em Cuiabá, segundo a Polícia Federal. Os dois episódios tratam de disputas de terras em polos agropecuários. O advogado Vanderlei Chilente representou Aníbal
Manuel Laurindo, suspeito de ser o mandante da morte do outro advogado, Roberto Zampieri. Aqui tem 3 destaques para as eleições dos Estados Unidos que ocorrem amanhã, dia 5 de novembro. Primeiro é uma entrevista da segunda, com a escritora norte-americana Anne, e diz o seguinte: se Trump diz que quer ser ditador, é para levar a sério. A autora de O Crepúsculo da Democracia e Autocracia S.A., Anne estuda o fenômeno do autoritarismo. Vencedora do Prêmio Pulitzer, ela critica a relação do Brasil com líderes como Nicolás Maduro, na Venezuela, e Vladimir Putin, na Rússia. O segundo destaque sobre os Estados Unidos: potencial vitória do republicano Donald Trump deixa o Brasil apreensivo. Integrantes do governo brasileiro veem com apreensão eventual vitória de Trump nas eleições do IZEWA. Agenda climática, crise na Venezuela, Elon Musk e articulação da extrema-direita são temas tidos como sensíveis nas relações entre os países. Lula declarou torcer pela vitória de Kamala Harris, que é do Partido Democrata. Outra chamada de capa para os Estados Unidos, e agora é um artigo escrito pelo Marcelo Leite, diz o seguinte: eleição no IZEWA decide a espiral da morte no planeta. Os americanos vão às urnas uma semana depois de Valência, na Espanha, sucumbir à inundação turbinada pelo aquecimento global. Uma vitória democrata é necessária para conter a espiral de eventos extremos, mas está longe, bem longe, de ser suficiente, escreve Marcelo Leite. Esta foto de destaque na capa da Folha de São Paulo é da Fórmula 1. É o GP realizado ontem em Interlagos. E a foto de destaque é para Ayrton Senna, que ontem completou 30 anos de sua morte. E houve uma homenagem lá no GP de São Paulo. Diz o seguinte, a legenda da foto: Hamilton faz homenagem a Senna em Interlagos. No GP de São Paulo, o piloto inglês foi ovacionado ao conduzir a McLaren, com que o brasileiro havia levado um de seus títulos mundiais. O Verstappen venceu corrida marcada por muita chuva e percalços. Na área de política, é sobre uma matéria envolvendo o PT e o PSOL. Não há consenso na esquerda sobre como retomar a base de eleitores, a base eleitoral. Após a frustração com a derrota de nomes como Guilherme Boulos, do PSOL em São Paulo, nas eleições municipais de lá, ativistas e acadêmicos se dividem a respeito dos desafios que a esquerda encontra para se reconectar com o eleitor e dos seus caminhos a serem traçados para reverter o problema. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a primeira foto de destaque é sobre o GP de São Paulo. Aqui é a foto da comemoração. O Verstappen faz exibição de gala em Interlagos. Após largar na 17ª posição,
Max Verstappen, no centro da foto, venceu o GP de Interlagos pelo segundo ano seguido. Com o resultado, ele pode sair campeão da temporada na próxima etapa. Antes da corrida, o Hamilton pilotou a McLaren de Ayrton Senna. Eleições nos Estados Unidos. Novo perfil de moradores dá esperança a Kamala Harris em estado pêndulo. Decisiva, o estado de Carolina do Norte que mais tem recebido novos moradores. Em Ohio, de maioria republicana, sondagem mostra Kamala Harris à frente. Relatam os dois correspondentes do Estadão que estão acompanhando as eleições lá nos Estados Unidos. É o Daniel Gateno e o Luiz Hatz. Mas a matéria principal da edição de hoje, na ótica dos editores do Estadão, é sobre a economia brasileira. Sufoco no caixa. Recuperações judiciais batem recorde. Juros altos são vilões. No campo, fatores climáticos contribuem para aumento de pedidos de recuperação judicial. 6,9 milhões de empresas estão no vermelho, de acordo com a empresa Serasa Experian. Na área de cultura, a chamada de capa do Estadão é sobre o lançamento do filme da Mônica adulta, Turma da Mônica. O tempo também passou para a Turma da Mônica. E a capa do caderno C2, que é a caderno de cultura do Estadão, mostra a atriz Louise Cardoso como Dona Mônica, que ganhou fios brancos de cabelo e uma neta, e ela está com o símbolo, ícone da Mônica, que é o seu coelhozinho de pelúcia. Na educação, a chamada de capa é sobre a primeira prova do Enem ontem, em todo o Brasil. Enem traz crise do clima, o grupo musical Os Racionais, e na redação o tema foi herança africana. Assuntos atuais foram abordados no primeiro dia do exame, com questões de ciências humanas e linguagens. Risco fiscal. A pedido de Lula, Haddad cancela viagem para a Europa após disparada do dólar. Ministro embarcaria hoje para a Europa, mas ficará em Brasília para tratar de pacote de cortes de gastos do governo federal. Na área de publicidade e também política, tem uma matéria nas páginas internas do Estadão dizendo que deputados federais eleitos prefeitos gastam 831 mil reais de cota. Na Argentina, morre aos 99 anos a fundadora do grupo Mães da Praça de Maio. E no centro de São Paulo, a Compresp analisa pedido para cercar a Praça da República e torná-la um parque. Agora vamos para o Rio de Janeiro, jornal O Globo. E a primeira destaque do jornal é uma entrevista sobre cinema. É uma entrevista com Alfonso Cuarón, o cineasta que dirige a série Disclaimer, fala sobre manipulação de verdades consideradas absolutas e ódio nas redes sociais. E as três chamadas de capa aqui
no alto da capa do Globo, é sobre esportes. Primeiro, Senna, GP de São Paulo, reverência e emoção na pista de Interlagos. Hamilton pilotou a McLaren de Senna e ergueu a bandeira brasileira após corrida vencida com espetáculo por Verstappen. Aqui, essa outra foto é sobre o jogo de ontem, pela Copa do Brasil. O Gabigol, esse que está do centro, marca 2 gols e Flamengo abre vantagem. O time tem tarde encantada no Maracanã, com a volta de Gabigol, que foi decisivo para o placar de 3-1 contra o Atlético de Minas Gerais, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Flamengo pode perder por 1 gol no próximo domingo, que é o segundo gol com o Atlético de Minas Gerais. A manchete do Globo é sobre as eleições de amanhã nos Estados Unidos. E diz o seguinte: na reta final, Kamala Harris aposta nas mulheres e Donald Trump no voto dos descontentes. Na mais disputada eleição presidencial dos EUA, em décadas, democrata e republicano estão empatados nos 7 estados que definirão o pleito. E eles chamam esses estados de estados pêndulo, são os decisivos. Há um dia de uma eleição com efeitos globais, a democrata e atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o republicano e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão empatados nos 7 estados pêndulo que decidirão quem ocupará a Casa Branca nos próximos 4 anos. No esforço final, Kamala aposta no voto feminino, inclusive de republicanas não trumpistas, republicanas que são filiadas ou simpatizantes do Partido Republicanos, mobilizadas pelo avanço da proibição do aborto e nos subúrbios, onde vivem os mais escolarizados. Já o candidato Donald Trump mira nos eleitores descontentes com o custo de vida, a imigração e as guerras na Ucrânia e em Gaza. Relata Eduardo Garcia, direto da Pensilvânia, joia da coroa do sistema do colégio eleitoral norte-americano. Filiados do PT ocupam 9% dos cargos de confiança federais. Parcela é maior do que a dos partidos de Bolsonaro, PL, o Temer, MDB, e FHC, PSDB, em seus governos. Presidência da República e Ministério do Desenvolvimento Agrário concentram mais petistas empregados. Polícia Federal vê Ronald Lessa implicado em mais de 10 assassinatos. Condenado a pena pelas mortes de Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, e do seu motorista, o Anderson Gomes, o ex-PM, que é o Lessa, é alvo de inúmeras investigações abertas, ainda sem solução, investigações sobre assassinato de pelo menos mais 10 pessoas. A experiência a serviço dos pacientes de câncer. Voluntários que se curaram do câncer atuam para oferecer a atuais pacientes escuta, conforto e diversão. Após dólar disparar, governo acelera medidas para cortar despesas. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou viagem a pedido de Lula
com quem se reúne hoje para formatar o pacote que deve sair esta semana. E o Enem aborda valorização de raízes africanas em redação e evita termo agro. Exame teve mais de 6 questões sobre a temática racial, abordou o clima e evitou reeditar a polêmica de 2023 com o agronegócio. Polícia Federal investiga vazamento de provas. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a foto de destaque é chamando para a entrevista das segundas-feiras, que o jornal O Povo chama de Páginas Azuis. E nesta segunda-feira o entrevistado é o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, que fala em estilo diferente ao dos prefeitos anteriores. Manchete da capa do jornal Povo: benefício no Ceará, quem recebe o pé de meia falta menos a aulas. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, nos 2 primeiros meses após o pagamento do pé de meia, taxa de infrequência dos beneficiários foi de 13%, enquanto entre os que não recebem o benefício foi de 23%. Enem 2024 tem 26,6% de faltosos, isso em todo o Brasil, e 5 mil eliminados. Aqui é uma foto chamando para o jogo de ontem entre o Ceará e o Avaí. O Ceará está na briga. O Ceará vence Avaí por 2-0 no Castelão, aqui em Fortaleza, e se mantém vivo na luta pelo acesso à Série A. O jogador Pulga, que é esse que está na foto, e Mung marcaram os gols da partida pro Ceará. No caderno Vida e Arte, a foto desse senhor de barba é para dizer que novo filme do O Povo Mais mostra a rotina de uma pessoa com doença de Parkinson. Na área de economia, a chamada de capa é dizendo que o saldo de empregos em Fortaleza foi maior que o de 15 estados. Ainda na área de economia, Porto do Pecém registra movimentação recorde de contêineres no mês de outubro. Na área de política, a chamada de capa é sobre as eleições nos Estados Unidos. Kamala versus Trump. Como a eleição nos Estados Unidos impacta a política brasileira. Vamos para Brasília. Olha aqui a capa do jornal Correio Brasiliense. E a matéria principal do jornal é sobre as provas do Enem ontem, que tem abstenção de 26,6%. Estudantes do DF reclamam de provas muito complexas e cansativas, e as questões da prova de ontem incluíram o grupo Os Racionais. Na área de cinema, teve a série A Game of Thrones e a redação foi sobre a herança africana dos brasileiros. Futebol ainda é destaque na capa do Correio Brasiliense. Tarde de festa rubro-negra, com a atuação inspirada, Gabigol marca 2 vezes e deixa o Flamengo com boa vantagem sobre o Atlético de Minas Gerais na Copa do Brasil. Frente de 2 gols foi revertida apenas uma vez em decisões. Mercado espera alta mais forte dos juros no Copom. Reunião do Banco Central será amanhã e quarta-feira para decidir os rumos da política monetária
diante da disparada do dólar que pressiona a inflação no país e deve estourar o teto da meta para este ano, a meta de déficit zero do orçamento. O ministro Fernando Haddad cancela a viagem prevista para hoje para a Europa, a pedido do Lula. Ainda na área de orçamento, Lula descarta falar sobre cortes. Brizolismo resiste. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, destaca a importância de manter o legado de um dos nomes mais importantes da política brasileira, que foi Leonel Brizola. Podcast: candidatos da OAB são entrevistados. Ainda sobre a eleição dos Estados Unidos, véspera de eleição histórica, será amanhã, dia 5. Empatados, Donald Trump e Kamala Harris se enfrentam num pleito que será decidido pelo voto dos indecisos. Cientistas da Noruega criam um nariz biônico. O teatro pede passagem. Tradicional festival Cena Contemporânea começa amanhã com atrações da cidade, nacionais e internacionais. No GP de São Paulo, o Max Verstappen brilha sob a chuva. O corredor saltou da 17ª posição ao topo do pódio em São Paulo e dá novo passo pelo tetra mundial de Fórmula 1. Aqui tem uma matéria também sobre as ruas de Brasília, do Distrito Federal. Aqui uma foto de um buraco na pista e dizendo que com a chegada das chuvas, crateras surgem nas vias do DF, causando prejuízos aos motoristas. A empresa Nova Cap aplica, em média, cerca de 60 toneladas dia de massa asfáltica para tapá-las. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No CBN Profissional, tem aqui uma frase do João Paulo Ferreira, ele que é o diretor executivo da Natura. A Natura é uma empresa que vende produtos de perfume. E ele diz o seguinte: tudo que a gente faz tem que ter resultados financeiros, sociais e ambientais. Recuperação judicial. O número de empresas que recorreram ao judiciário para renegociar com credores são 433, triplicou no último trimestre deste ano. São Paulo Gastronomia. Primeiro fim de semana do festival ocorreu no Parque Vila Lobos, com restaurante de destaque da capital. O Valor Econômico, assim como o jornal O Globo, dá como destaque da edição desta segunda-feira sobre as eleições nos Estados Unidos. E diz o seguinte: déficit, imigração, clima e inflação, os desafios do futuro presidente do EUA. Kamala Harris e Donald Trump têm pouca convergência sobre as principais questões que dividem o país. Congresso Nacional ganha mais peso nos orçamentos das cidades. As emendas parlamentares enviadas para os municípios nos últimos 4 anos
somaram quase o dobro do valor transferido pelo governo federal de forma voluntária para as prefeituras. Isso é o que mostra estudo de assessoria técnica do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, obtido com exclusividade pelo Valor Econômico. Os valores já representam montante comparável ao que os municípios menores recebem via Sistema Único da Saúde, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que ilustra o peso que o Legislativo ganhou nos orçamentos das cidades. E ganhou, é bom que se frise, no governo passado de Jair Bolsonaro. De 2021 a 2024, os prefeitos receberam, ao todo, 96,5 bilhões de reais por indicação de deputados e senadores. Diz ainda a chamada de capa. E 49,9 bilhões de reais de verbas discricionárias do governo federal. Repetindo, portanto, de emendas parlamentares de deputados e senadores, foram enviados, tirados do orçamento geral da União e enviados para os municípios, 96,5 bilhões de reais. E verbas discricionárias do governo federal foram só 49,9 bilhões de reais. Uma diferença de mais de 40 bilhões. Entre 2016 e 2020, o governo destinou 66,4 bilhões a municípios por meio de transferências voluntárias e as emendas parlamentares somaram 43,6 bilhões. Economistas pedem pacote de corte de gastos estruturante. Em meio à piora da percepção do quadro fiscal no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiou a viagem que faria para a Europa nesta semana, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos dias, as incertezas sobre o pacote de revisão de gastos prometido pela equipe econômica têm elevado a tensão nos mercados locais e economistas brasileiros afirmam que o governo precisa ir além de medidas pontuais para virar o jogo e trazer narrativa mais construtiva para 2025 e também para os próximos anos. Um pacote que gira em torno de 30 bilhões de reais passou a ser tratado como um patamar mínimo por especialistas. Ainda que os cortes de gastos venham a se aproximar dos 30 bilhões, o anúncio pode decepcionar a depender da composição das medidas, afirma Pedro Schneider, do Itaú Unibanco. Em virtude da piora do ambiente econômico, com câmbio encostando em R$ 5,90, isso dólar, e inflação mais resistente, das 125 instituições financeiras consultadas pelo Valor Econômico, apenas 3 veem aumento de 0,25% na taxa básica de juros nesta semana, quando o Copom se reúne novamente.
amanhã e quarta-feira. Todas as outras empresas e consultorias esperam que o Comitê de Política Monetária, o Copom, eleve o ritmo de aperto da Selic para 0,5 ponto. Êxito de leilões mostra apelo da infraestrutura. A sequência de leilões de concessão da semana passada reflete o grande interesse dos investidores, sejam construtoras ou fundos de investimentos, especialmente na área de infraestrutura. No total, 14 consórcios disputaram 5 licitações, 2 de rodovias, uma de saneamento, que foi no Piauí, e uma de escolas, e uma de loteria, além de 23 bilhões de reais contratados em obras. Foram arrecadados 3,2 bilhões de reais em outorgas. A maratona termina nesta segunda-feira com o segundo lote da parceria público-privada, PPP, de escolas em São Paulo, que deve somar mais 1 bilhão de reais em investimentos. Para Eric Brasil, diretor da ICA Consultoria, o aprimoramento dos editais tem contribuído para o sucesso dos leilões. Gargalos em Belém para a COP30 preocupam. Ao ano da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, Belém, no Pará, escolhida sede do encontro, corre contra o tempo para terminar um conjunto de obras antes do evento. E a foto desta jovem senhora, ela é uma holandesa, é a Larissa Gamprel, a holandesa ela é a diretora de uma fábrica de caminhões, é a DAF Caminhões. Vai disputar o segmento de veículos para mineração e planeja ampliar suas instalações no Paraná. Ela é presidente da montadora no Brasil e deu essa entrevista para o Valor Econômico. Ela revelou que a concessionária de caminhões planeja abrir o segundo turno na fábrica, também está nos planos da empresa. Encerro aqui a leitura, mostrando para os senhores e as senhoras as capas dos principais jornais do país desta segunda-feira, dia 4 de novembro. Os dois editoriais da edição desta segunda-feira, dia 4 de novembro, do jornal Folha de São Paulo, abordam os seguintes assuntos, Edson. O primeiro é a Babel do debate sobre segurança pública. A Babel é a confusão. O governo Lula apresenta proposta que amplia inutilmente o texto da Constituição, enquanto governadores de oposição, alguns deles presidenciáveis, aproveitam para fazer apologia da política linha dura equivocada. O segundo assunto defendido pela Folha de São Paulo: assassinos de Marielle e Anderson, enfim, condenados. Punição tardia estimula percepção de impunidade. Falta responsabilizar os mandantes dos homicídios. Em processo no STF, que evidencia relações nefastas entre as forças de segurança e organizações criminosas. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. Primeira matéria: investigações sobre venda de decisões judiciais conectam figuras do agronegócio na Bahia e em Mato Grosso. Vanderlei Chilante, que fez a delação
sobre o Tribunal de Justiça da Bahia representava a família de produtor indiciado por assassinato de advogado em Cuiabá. Governo e o PT, Partido dos Trabalhadores, precisam de chacoalhada, diz o coordenador de estratégia eleitoral do PT, o senador Humberto Costa. Ele afirma que a legenda perdeu característica inovadora e deve refletir se projeto político precisa de mudança. É uma entrevista que o senador Humberto Costa, ele que é de Pernambuco, dá à Folha de São Paulo. Após frustração eleitoral, esquerda diverge sobre como recuperar sua base eleitoral. Escolha por moderação ou radicalização na disputa contra a direita e visão sobre como lidar com empreendedorismo dividem ativistas e acadêmicos do campo. Ricardo Nunes, prefeito reeleito de São Paulo, venceu em 90% dos locais e dividiu o eleitorado de bairros como Pinheiros. Pobres vão à direita porque religião os acolhe na humilhação. Esta percepção e esta leitura quem faz é Gessé Souza. Insatisfeito com respostas existentes, o sociólogo pesquisa e lança livros sobre guinada conservadora dos eleitores de baixa renda e diz que a esquerda ignora a vida moral. Estudo mede quanto ideologia afeta eleitor na transferência de votos do primeiro para o segundo turno. Carlos Lacerda escreveu sobre quilombolas em livro pouco conhecido. Pouco conhecido porque Carlos Lacerda, ele não assinou esse compêndio com o nome dele, mas ele usou o pseudônimo Marcos. E o nome do livro é O Quilombo de Manuel Congo, escrito por Carlos Lacerda, e está sendo reeditado agora. É por isso o objetivo desta matéria da Folha de São Paulo. Diz o seguinte: décadas depois, apoiou o golpe militar de 64 e fez carreira política na UDN, União Democrática Nacional, à direita, e virou militante anticomunista. Na página da Folha Invest, a matéria principal diz: criptomoedas dão salto com a eleição nos Estados Unidos, mas trazem risco, alertam consultores. Fundos cambiais aumentam a aposta em dólar em detrimento da nossa moeda, o real. Alternativas permitem receber dívida de empresa em recuperação judicial. No caderno de mercado, é o caderno de economia da Folha, a primeira matéria é dizendo que após disparada do dólar, o ministro Fernando Haddad cancela viagem à Europa a pedido de Lula. O ministro viajaria nesta segunda-feira à Europa. Na quinta-feira, em reunião com senadores, ele defendeu autorizar transitoriamente o manejo do orçamento até estabilizar dívida. Falta anúncio de medidas concretas para frear o dólar, dizem especialistas. Crise econômica da Bolívia, que acontece
em câmera lenta está acelerando. Xiaomi lança versão mais potente de carro elétrico em desafio às empresas Tesla e Porsche. Normas de segurança no trabalho podem incluir os MEI, que é o microempreendedor individual, e também os apps, os aplicativos. Mais de 10 mil de CPFs e CNPJs têm dependências com a Receita Federal. Airbus entrega primeiro avião de novo modelo com corredor único. Nas páginas de internacionais, Mundo, editoria de Mundo da Folha de São Paulo, potencial retorno de Trump à Casa Branca deixa o Brasil sob apreensão. Agenda climática, Venezuela, Elon Musk e articulações de extrema-direita são temas sensíveis na relação dos dois países, Brasil e Estados Unidos. Lula declarou torcida pela vitória de Kamala Harris, do Partido Democrata. Preocupação com a imigração é recorde na eleição dos Estados Unidos, a maior desde o dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atacadas e derrubadas. Agora, ainda nas eleições dos Estados Unidos, uma matéria sobre a questão do eleitorado religioso. Religiosos tentam atrair eleitorado anti-aborto para as urnas no IZEWA. Tema é um dos principais da disputa presidencial. Grupos conservadores querem evitar a alta abstenção de católicos e apoiam candidatura de Trump contra Kamala Harris. Estados governados por democratas podem empatar com republicanos. Além de Kamala e Trump, estados decidem sobre aborto, Código Penal, maconha e salário mínimo. Aproveitando a mesma eleição, esses estados, que são a Califórnia, o Colorado e o Arizona, vão decidir sobre votar pela proibição do aborto após o primeiro trimestre de gravidez. Na Califórnia, uma proposta pode alterar uma decisão de 2014 que rebaixou a categoria de contravenção, roubo e furto de bens de valor menor a $950. Agora, os eleitores do estado poderão decidir se esses atos serão considerados crimes graves, caso o acusado já tenha sido condenado antes pela mesma causa, quando houver reincidência. E na Flórida, Dakota do Sul e Dakota do Norte terão plebiscitos sobre a legalização da maconha para fins recreativos, não fins medicinais. No primeiro caso, será aprovado os centros de saúde hoje voltados à venda já legalizada da cannabis para tratamento médico, serão autorizados a vendê-la para uso pessoal. No Nebraska, uma votação vai definir sobre a legalização para uso medicinal da droga. No Arizona, eleitores decidirão sobre uma proposta que permite que trabalhadores recebam gorjetas, recebam 25% menos que o salário mínimo, diferente da lei atual
que permite que a categoria ganhe R$ 3,00 a menos do que o piso. Já em Washington, eleitores vão decidir sobre voltar a liberar a exploração de gás natural e revogar uma lei estadual de 2021 voltada a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 95% até o ano de 2050. O programa hoje limita as emissões do estado. No Colorado, uma proposta pode adicionar à Constituição Estadual do Colorado o direito à escolha pelo ensino domiciliar para estudantes até o ensino médio. Aqui tem uma outra chamada de capa sobre o Oriente Médio, a guerra. Iranianos botam fogo em bandeira americana em atos em Teherã. Ainda nas páginas de Mundo, demolição de ex-moradia de diplomatas cria marco no ramo imobiliário em Brasília. Multidão joga lama em rei da Espanha durante a visita dele à região de Valência, onde houve aquela enchente. Nas páginas de Cotidiano de Brasil, a primeira matéria diz: em primeiro dia sem sustos, Enem se volta a questões raciais e herança africana, que foi o tema da redação de ontem no Enem. E a Folha de São Paulo ressalta esse primeiro dia sem sustos, porque na versão do Enem de 2023 houve muita polêmica do governo, do Ministério da Educação, do MEC, com o setor do agronegócio. Trauma após enchentes no Rio Grande do Sul ainda afeta gaúchos e preocupa profissionais de saúde. Relatos de sintomas de ansiedade e depressão arrefecem, mas sinais de estresse pós-traumático acendem alerta. Professora diz que melhora está associada a suporte comunitário e profissional e retomada da rotina. Moradores relatam o uso de covas rasas em Maceió, que tem cemitério interditado. Procurador, agora uma matéria falando do Ceará, na Folha de São Paulo. Procuradoria suspende acordo sobre terras de Jericoacoara. A PGE do Ceará, Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, suspendeu o processo de acordo extrajudicial com a empresária Iracema Corrêa São Tiago, de 78 anos, que reivindica a propriedade de 83% das terras da vila de Jijoca de Jericoacoara, no litoral do estado. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 1º de novembro. A PGE disse ter acionado diferentes órgãos para atestar a legitimidade do domínio por parte de Iracema, por parte da empresária. Entre eles estão os órgãos acionados pela PGE. Estão o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, outro instituto acionado, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e o Ministério Público do Estado do Ceará, que já havia recomendado a suspensão do acordo até análise apurada dos documentos cartoriais que a empresária apresentou. Quando fala em suspensão de acordo, é porque já havia um acordo não muito transparente,
não muito publicizado entre o governo do estado e a família, que agora se apresentou como dona de 83% das terras da vila de Jericoacoara. Então o acordo está suspenso para análise dessa documentação por esses órgãos que eu acabei de citar. Justiça suspende obra de construtora em Bosque, no Alto da Lapa, em São Paulo. Juiz atende a pedido da promotoria em decisão liminar. Tegra afirma que tem autorizações e que as atividades no terreno são regulares. Monitoramento aponta peixes contaminados com mercúrio no Rio Madeira. Essa é a matéria da capa Meu Ambiente. No caderno de esportes, o Verstappen escala pelotão, quebra jejum e vence o caótico GP de São Paulo. O líder da temporada, o holandês Max Verstappen, ganhou 16 posições e aproveitou vacilos de Norris, que terminou na 6ª posição, e ele ganhou 16 posições porque ele largou na 17ª, lá atrás, e foi ganhando espaço. Fala que a corrida foi muito caótica porque foi muita chuva ontem, lá no GP de São Paulo, e o piloto Hamilton foi ovacionado quando ele prestou uma homenagem ao Ayrton Senna, que estava completando 30 anos da sua morte. E ele dirigiu, a máquina aqui, a foto, ele pilotou a McLaren e num determinado momento, no final da reta, ele empunhou a bandeira do Brasil, que era uma característica do Ayrton Senna quando participava das competições. Na área de esporte, é aqui dizendo que o Flamengo sai na frente do Atlético de Minas Gerais e fica perto de seu 5º título da Copa do Brasil. O time carioca vence no Maracanã e pode até perder por 1 gol de diferença no jogo de volta no próximo domingo, dia 10, em Minas Gerais. Vai enfrentar novamente o Atlético. Ceará vence o Avaí, foi ontem também o jogo, no Castelão, e adia o retorno do Santos de São Paulo à primeira divisão do futebol brasileiro. O Ceará está em 5º lugar na competição. A entrevista da segunda-feira de hoje é com a Anne, ela que é a escritora norte-americana, e ela fala nessa entrevista dizendo que se Trump diz que quer ser ditador, então nós temos que levar a sério. Pesquisadora americana no campo do autoritarismo afirma que republicano mostrou ter desprezo pela lei e critica a relação do Brasil com a Venezuela, com o presidente Nicolás Maduro, e com a Rússia, com o presidente Vladimir Putin. Na folha corrida, a matéria é sobre o que avaliar antes de aceitar um emprego. No caderno Ilustrada, Meca Cinéfila, plataforma com áreas de fórum que reúne anônimos e celebridades, se firma como centro do debate de cinema na internet. Série documental difunde o cinema da África enquanto recusa estereótipos. O nome da empresa, desse site, é o Let's Board, vira o centro das atenções dos cinéfilos online e encanta até
o Martin Scorsese. Plataforma concentra anônimos, famosos e diretores de festivais, mas gera reclamações pela falta de remuneração a seus criadores. Turma da Mônica nas telas da TV quer também conquistar o público mais velho. O estúdio de Maurício de Souza retrata os seus personagens como idosos e lança a animação Astronauta, baseada numa trama psicodélica. A Amazon cria o seu universo expandido de espiões, no rastro dos heróis da Marvel. Agora vamos para as páginas internas do Estado de São Paulo, o Estadão. A primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: Lula se irrita com brigas internas no PT e cobra mudanças no discurso para a disputa de 2026, para as eleições de 2026. O presidente Lula disse a interlocutores que está preocupado com a lavação de roupa suja no PT e o futuro do partido. O receio é de que esse estica e puxa tenha impacto na construção de uma nova fisionomia da sigla, mas mais ao centro, para a campanha de 2026. A ordem agora é antecipar ao máximo a temporada de discussões que põe o PT no divã. A partir de amanhã, por exemplo, a Fundação Perseu Abramo, que é a Fundação de Estudos e Pesquisas do PT, e a cúpula petista vão promover uma série de debates preparatórios para um seminário intitulado A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores, que será realizado nos dias 5 e 6 de dezembro próximo. Lula cobra um freio de arrumação no discurso do partido, que precisa atrair os chamados empreendedores após o mau resultado do PT nas eleições municipais. Continua a nota do Estadão. A outra etapa do confronto interno no PT ocorrerá em junho do próximo ano, de 2025, quando haverá a eleição do novo comando nacional do partido, se o cronograma não for antecipado. Hoje, o maior racha dentro do partido está na corrente de Lula, a corrente chamada Construindo um Novo Brasil. De olho no futuro da esquerda paulista, uma ala do Palácio do Planalto quer que o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, assuma espaço de destaque na Câmara Federal como uma presidência de comissão técnica. Todos os colegiados serão reformulados em fevereiro do próximo ano, com a eleição da nova mesa diretora. Ainda falando sobre o Palácio do Planalto, assessores mais pragmáticos são contrários à mudança nas agências reguladoras, ideia anunciada informalmente pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, numa reunião com empresários de São Paulo, como revelou a coluna do Estadão. A tese é de que não vale a pena o desgaste político por alterações que não serviriam aos atuais integrantes das agências, mas só para os próximos. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. A primeira, a biruta petista. Após as eleições, líderes do Partido dos Trabalhadores se dividem entre o triunfalismo e a busca por culpados,
mas até aqui nada consistente sobre as reais razões que os separam das aspirações do eleitorado brasileiro. Segundo o editorial, a encruzilhada do FMI e do Banco Mundial. Ambos precisam de reformas para revigorar compromisso com fluxos financeiros e comerciais estáveis e se manterem relevantes instrumentos de ação coletiva para a prosperidade global. Páginas de política do Estadão. Deputados eleitos prefeitos gastam R$831 mil de cota para publicidade. Maioria dos parlamentares dobrou o desembolso de recursos para divulgar ações do mandato na véspera da campanha eleitoral. Todos negaram uso indevido da verba. Nova geração do PT pede espaço dentro do partido e quer foco no novo mundo do trabalho. Governo cria filiais do Ministério da Cultura e loteia cargos com petistas. Gripen e o KC-390 da FAB, da Força Aérea Brasileira, esses dois aviões participam de mega exercício. Seminário. Estadão e INAC discutem integridade e transparência. E um dos palestrantes do seminário é o ministro Fachin. Páginas internacionais do Estadão. Kamala Harris conta com a ajuda da mudança demográfica no estado da Carolina do Norte. Com Biden na disputa, Trump liderava no estado de viés conservador, cujo perfil tem mudado com a chegada de moradores de outras regiões e a expansão da área urbana. A notável retomada econômica e as urnas nos Estados Unidos. Pesquisa em Ohio deixa republicanos apreensivos, e com a foto da Kamala Harris. Que danos Trump realmente pode causar? Resistência das instituições determinaria quais promessas o republicano conseguiria cumprir. Aqui 2 páginas sobre a análise da disputa pela presidência dos Estados Unidos, eleição que acontece amanhã, dia 5 de novembro. O que afinal pensam e querem os eleitores norte-americanos indecisos? Pesquisa indica que eleitores indefinidos podem ser também descritos como republicanos relutantes. Morre a fundadora das Mães da Praça de Maio, aos 99 anos. Na página de Metrópole, página aqui do Brasil, a primeira matéria é sobre o Enem, realizado ontem em todo o Brasil. Enem traz crise climática e racionais. Herança africana foi o tema da redação. Em seu primeiro dia, o exame teve ainda questões sobre a tragédia de Fundão, em Minas Gerais, a série Game of Thrones, isso no cinema e nos streams, e cultura do cancelamento. Cerca de 4,3 milhões de estudantes estavam inscritos para a prova de ontem e do próximo domingo. Prova tem alta de inscrito e queda de ausentes. São Paulo adia a decisão sobre escolas cívico-militares para 2026. A partir de hoje,
A gotinha de vacina para a poliomielite dá lugar de vez para a vacina injetável. Todo o país não vai ter mais a vacina de gotinha, daqui a gotinha, que é colocado na boca da criança, segunda dose de reforço contra a poliomielite, que antes era administrada de forma oral aos 4 anos de idade, não é mais necessária com essa nova modalidade da vacina injetável. Poluição aquece o planeta em crescido. Poluição que aquece o planeta, repetindo aqui a manchete, tem crescido no nível mais rápido da história. 4 em cada 10 espécies de árvore estão em extinção. Vida na cidade. Compresp avalia a proposta de cercar a Praça da República e torná-la um parque. Para a Prefeitura de São Paulo, praça ficaria desconfigurada. Caderno de esportes. O GP de São Paulo. O Verstappen dá show na chuva em Interlagos e vê o tetra perto. O holandês larga na 17ª posição, fez uma corrida espetacular, vence após 10 provas de jejum e se aproxima da 4ª conquista na Fórmula 1. O holandês pode ser campeão já no GP de Las Vegas. Homenagem a Ayrton Senna emociona o Interlagos. Norris, da McLaren, lamenta bandeira vermelha e atribui resultado à falta de sorte. Corinthians tenta fugir da zona do Z4 contra o Palmeiras pela briga pelo tricampeonato no Campeonato Brasileiro. O Flamengo abre vantagem no final contra o Atlético de Minas Gerais e vai disputar jogo no próximo domingo. Série B, Ceará vence o Avaí, o time do Ceará vence o Avaí e adia o retorno do time dos Santos à elite. Inteligência artificial já identifica necessidade de água nas plantas. Caderno de Economia e Negócios do Estadão. Primeira matéria, sufoco contábil. Mesmo com a economia aquecida, recuperações judiciais são recorde. De janeiro a setembro deste ano, 1.700 empresas pediram recuperação judicial, alta de 73% ante o mesmo período de 2023. Número já é maior que o da recessão de 2016. Sufoco contábil também, outra matéria tratando do mesmo assunto. Casos de insolvência no país devem crescer 33% neste ano, diz pesquisa. Clima adverso e preços levam à disparidade de recuperação no campo. Caixa Econômica Federal destitui presidente de sua gestora de recursos. Estresse no câmbio faz o ministro Fernando Haddad cancelar a viagem à Europa. É até porque esta semana tem reunião do Copom e o Lula achou por bem o Fernando Haddad ficar no Brasil nesta semana. Empresas usam Colabs para impulsionar os negócios. Norma dificulta ocultar capital após ordem judicial de bloqueio.
do gás de cozinha ao feijão. É no agronegócio que a Interco projeta crescer. Analistas estimam um corte de 50 bilhões de reais ao menos para acomodar o câmbio e juros. Além da redução efetiva de gastos, investidores cobram também correções nas regras de indexação de despesas de governo. O câmbio poderá recuar a até R$ 5,20 com as medidas. O planejador financeiro não será substituído pela inteligência artificial. Consumidor tende a penalizar a marca que não segue os princípios ESG. A capa do caderno de Cultura e Comportamento do Estadão, que é o C2, é sobre essa estreia da Turma da Mônica, mais os personagens adultos. O tempo passou, mas a magia resiste em série. No filme Origens, a menina Mandona e os amigos Cebolinha, Cascão, Magali e Milena, já perto dos 70 anos, lembram de aventuras e companheirismo. E quem vai interpretar a Mônica aos 70 anos é a atriz Loíse Cardoso, como Dona Mônica, que conservou sua braveza e seu Sansão. O Sansão é o coelhinho de pelúcia. Ela, a que conservou sua braveza e o Sansão, e ganhou fios brancos na cabeça e uma neta nessa versão da Turma da Mônica que é dos estúdios do Maurício de Souza, né, que é dona do personagem. Sou uma viajante do mundo, me inspira a observar as pessoas. Elenco caiu no choro, o elenco do Turma da Mônica. O elenco caiu no choro ao vestir os figurinos dos personagens. E o elenco é formado pelos atores e as atrizes: o Paulo Betti, a Du Moraes, a Luíse, que faz a Mônica, o Daniel Dantas e a Malu Vale. Loíse Cardoso, que interpreta a Dona Mônica, conta que sua empresária negociou com a produção da série sem saber qual era a personagem que ela iria interpretar. Ela achou em um primeiro momento um convite um pouco estranho. Quando foi definido que ela interpretaria a Mônica, sua representante lhe deu a notícia quase chorando. Ela ficou emocionada e eu, perplexa. Como assim? Como vou fazer a Mônica? Uma criança? Conta. Ao ler o roteiro, Loíse Cardoso, formada em letras e fã dos gibis da personagem, entendeu a proposta. Fiquei completamente apaixonada. A Turma da Mônica pertence à cultura pop brasileira. Vamos agora para as páginas internas do jornal O Globo. E o primeiro editorial do jornal O Globo desta segunda-feira, dia 4 de novembro, diz: a autoridade climática deve estar vinculada à presidência da República. É o que defende o jornal. Segundo editorial, Justiça não deveria intervir em PPP, em parcerias públicos-privadas, para manutenção de escolas paulistas. Política, livre nomeação. De volta ao Planalto, PT
Partido dos Trabalhadores amplia número de filiados em cargos comissionados e supera os presidentes antecessores. Prefeitos municipais miram mais secretarias, a criação de mais secretarias para acomodar os partidos aliados, os partidos que compuseram a coligação que deu vitória a eles. Aqui em Fortaleza, 9 partidos integravam a coligação que deu vitória ao prefeito eleito Evandro Leitão, do PT. Era 8 legendas mais o PT. São 9 partidos ao todo. E sobre e Fortaleza, a matéria do jornal Globo diz: eleito numa disputa parelha com o apoio de 8 partidos, o Evandro Leitão, do PT, quer criar 2 secretarias, a Secretaria da Mulher e a Secretaria da Causa Animal. Continua o texto da matéria do jornal Globo. Eleitos que iniciarão primeiro mandatos, como Evandro Leitão, é o primeiro mandato dele a cargo majoritário, de prefeito, né? Eles demonstram interesse de, ao assumir, ampliar a estrutura pública da máquina pública municipal. Um exemplo é o deputado estadual Evandro Leitão, do PT, vitorioso em Fortaleza. Durante o pleito, ele já havia falado sobre a vontade de criar 2 novas pastas, a Secretaria da Mulher e a Secretaria da Causa Animal. A expectativa é que o PSD, que é o partido da vice-prefeita eleita, e o PSB, que é de Eudório Santana / Cid Gomes, 2 dos 8 partidos da coligação, tenham um bom espaço no governo municipal de Fortaleza. No caso do PSD, a vice-prefeita eleita Gabriela Aguiar deve compor o secretariado. Já o PSB, do ex-senador Cid Gomes, deve ganhar uma retribuição pelos anos de amizade entre PT e PSB. Evandro Leitão era do PDT e migrou para o PT em dezembro do ano passado, após os cidistas, que é o grupo ligado a Cid Gomes, após os cidistas romperem com o grupo dos pedetistas ligados ao ex-ministro Ciro Gomes, ao ex-prefeito Roberto Cláudio e outras lideranças pedetistas. Sobre o Enem, nas páginas de Brasil, mais inscritos, mesma abstenção. Mais inscritos, foram mais de 4 milhões, mas mesma abstenção. O percentual de 26% no primeiro dia do exame, que foi ontem, domingo, ficou na média de edições anteriores. Aí tem aqui as fotos do Enem, lá no Rio de Janeiro. Valorização da herança africana no país foi o tema da redação do Enem. Na página de saúde, é uma matéria sobre Unidos Venceremos. Ex-pacientes voluntários amenizam as aflições do tratamento de câncer. E para eu falar em câncer, tenho aqui na página anterior, vocês podem ver, uma meia página dizendo que a Preta Gil, a cantora, ela está lançando a autobiografia Forte e Corajosa, que se chama Preta Gil, os primeiros 50 anos. Nas páginas de economia, a primeira matéria
dizendo que esta é uma decisão, é uma semana decisiva para a economia brasileira. Após a escalada do dólar, a alta do dólar, o ministro Fernando Haddad cancela a viagem à Europa e vai acelerar a construção do pacote de gastos do governo. Mercado vê alta da Selic a 11,25% nesta semana na reunião do Copom. Com juros em alta, o momento é favorável ao Tesouro Direto. No Rio de Janeiro, dança das cadeiras. Novo secretariado do prefeito reeleito em primeiro turno, Eduardo Paes, começa a ser alinhavado para acomodar partidos aliados. Mesma situação de outras capitais. Agora, Eduardo Paes, reeleito em primeiro turno, vai contemplar aqueles partidos que participaram da coligação que o elegeu. Contemplar na estrutura do... É assim na nossa política. Contemplar na estrutura da máquina, com secretarias, com cargo de secretário, cargo de diretor executivo, e distribuiu também os empregos para esses partidos que ajudaram na eleição. No Rio de Janeiro, quer implantar orçamento climático com 3,7 bilhões de reais para 2025. Na área de política / segurança, dizendo que o Lessa chama ele de notório sicário, notório homicida, segundo a Polícia Federal. O ex-PM, condenado na semana passada pelas mortes da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista, o Anderson Gomes, aparece em investigações de outros homicídios, não só esse. Esse ele já foi condenado, mas já aparece em outras investigações que seguem sem solução. Ele nega ser matador de aluguel e admite mais 2 mortes, além dessa da Marielle e do Anderson. Ele diz que só admite mais 2, então aí já são 4. Mas a Polícia Federal diz que ele é responsável por ao menos 10 homicídios lá no Rio de Janeiro. Condenação da Nova Chance para o Rio. Mercado fonográfico bate recordes no Brasil. Página de Mundo, páginas internacionais. Aqui é sobre as eleições nos Estados Unidos. E o jornal Globo dedica 3 páginas sobre a disputa nos Estados Unidos nesta véspera de eleição. A eleição é amanhã, 5 de novembro. Primeira matéria, ofensiva final. Câmara vai em busca do voto de mulheres conservadoras e Donald Trump aposta nos apolíticos, os que não gostam de política. A é um prefixo negativo. Propostas opostas na disputa aumentam incertezas sobre o clima. Propostas opostas entre Kamala Harris e Donald Trump. Imigração, que é outro tema polêmico, dominará a agenda com a América Latina. Donald Trump quer ser duro, quer mandar de volta os latinos, principalmente os latinos, imigrantes que estão lá. Reis da Espanha são vaiados em visita à região de Valência, onde aconteceu aquelas enchentes. Nas páginas de esporte, a primeira matéria diz que o time do Santos e o time de Novo Horizontino ficam perto de acesso
da Série A. Keno e Nino revivem glória eterna do Fluminense. Acostumado a decidir, Gabigol, que é o jogador do Flamengo, renasce e põe o time em vantagem na final da Copa do Brasil. O Flamengo pode perder até de 1 gol de diferença no próximo jogo. Técnicos veem confronto aberto e pregam cautela. No segundo caderno, que é o caderno de cultura e entretenimento do Globo, a matéria principal é: as versões da realidade podem manipular você. Premiado cineasta mexicano, o Afonso Cuarón, que dirige a série Disclaimer, alerta sobre pontos de vista considerados verdades absolutas. Aborda cultura do cancelamento e ódio nas redes sociais e fala do perigo de abandonar os próprios julgamentos, nesta entrevista aqui ao jornal Globo. Tem um caderno sobre Fórmula 1, caderno especial, com todos as nuances sobre a disputa. Deuses da chuva, em dia de homenagem a Ayrton Senna. Verstappen fica perto do tetra, foi o vencedor da corrida. O Hamilton revive Senna em Interlagos, ele que dirigiu o carro da McLaren, em homenagem aos 30 anos da morte de Ayrton Senna. Em 2025, o maior campeão estará na maior campeã. Brasil pode voltar à Fórmula 1 com Bortoleto. Longe da arquibancada, o luxo da experiência VIP em Interlagos. Vamos aqui para as páginas internas do jornal Povo, jornal cearense. Primeira matéria diz: 84% dos empresários de bares e restaurantes do Ceará esperam alta nas vendas. Na página de Farol, a matéria principal é sobre o GP de São Paulo. O Verstappen vence o GP, marcado por homenagem de Hamilton a Ayrton Senna. Nas páginas azuis, a entrevista desta segunda-feira é com o prefeito eleito de Fortaleza, o Evandro Leitão, e a frase destacada desta entrevista, ele diz: tenho estilo diferente dos prefeitos que passaram. A reportagem de hoje é sobre o programa Pé de Meia, do MEC. Quem recebe pagamento de R$200, falta menos às aulas. Benefício, ainda pergunta, benefício é suficiente para se dedicar somente aos estudos? Valor do programa supre medida de colaboração do jovem na renda familiar. Na página de Mundo, a matéria sobre os Estados Unidos. Câmara versus Trump. Como a eleição norte-americana mexe com a política no Brasil. 7 estados do ZEWA que poderão decidir as eleições. O que dizem as últimas pesquisas de intenções de voto nos Estados Unidos. Nas páginas de política do jornal O Povo, a primeira matéria é dizendo que a ex-primeira-dama do Estado, Onélia Santana, chama de especulação possível indicação dela para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Ela hoje é a secretária da Promoção Social do governo. É cotada para assumir a vaga no Tribunal de Contas do Estado. A LESE, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deve escolher o nome até o fim do ano para substituir o saudoso conselheiro Alexandre Figueiredo, que faleceu de um ataque cardíaco em junho passado. E quem deu essa primeira matéria aqui sobre a possível
a possível ida de Onélia Santana para o TSE foi o jornalista Edson Silva, aqui nos seus comentários diários. Outra matéria sobre política. Veja quem são os nomes cotados para a presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Entenda o que é a PEC, proposta de emenda constitucional da segurança pública, que foi apresentada por Lula na sexta-feira passada, já no final da tarde, para os governadores que foram a Brasília para debater a integração do governo federal e os estados para combater o crime organizado. Lá na Câmara Federal, o Antônio Brito mantém candidatura à presidência da Câmara, mas o Hugo que é o favorito, deputado federal. Fortaleza gerou mais empregos formais que 15 estados em setembro. E outra matéria de economia, e com esta eu encerro aqui esse nosso primeiro bloco de notícias, diz o seguinte: preço médio do gás de cozinha no Ceará dispara 5,4% em uma semana. Agradecemos a sua audiência e convidamos você, telespectador, internauta da TV da Transparência, a continuar com a nossa programação. Convido você também a dar uma olhada lá no blog do Edson Silva, com matérias inéditas, exclusivas sobre Poder Judiciário, sobre a política cearense e brasileira, sobre a gestão pública também. Muito obrigado por sua audiência.